Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Você pode dizer amém? Pode se assentar. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Certa vez um irmão me fez uma pergunta interessante. E a pergunta que ele me fez foi: Pastor Grendene, qual é o texto mais importante da Bíblia? Talvez você já tenha feito essa pergunta. E naquela oportunidade eu pude responder a esse irmão dizendo que, na verdade, não existe um texto mais importante da Bíblia. Porque toda a Bíblia é divinamente inspirada, necessária e suficiente. O que existe, na verdade, são textos mais conhecidos do que os outros. O que existe, na verdade, são textos mais pregados do que os outros. O que existe, na verdade, são textos mais familiares do que os outros. Por exemplo, Salmo 23. Quem aqui nunca ouviu uma canção, uma mensagem? Quem aqui já nunca entrou num estabelecimento e estava lá na parede um quadro escrito Salmo 23? Quem aqui nunca entrou numa casa e nessa casa tinha uma Bíblia aberta com Salmo 23? Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É um salmo conhecidíssimo. O episódio de Jesus acalmando a tempestade, João 3,16, são textos extremamente conhecidos. Então o que existe, na verdade, são textos mais conhecidos do que os outros, mais pregados do que os outros, mas toda a Bíblia é importante. De Gênesis até o Apocalipse, toda a Bíblia é inspirada, necessária e suficiente. Pastor Grendene, qual é o problema dos textos conhecidos? O grande problema dos textos conhecidos é que, na maioria das vezes, quando eles são lidos, eles são subestimados. A maioria de nós, quando o pastor abre a Bíblia e cita a referência, vamos ler agora o Salmo 23. A maioria de nós pensa por um instante: mas o pastor vai pregar de novo esse Salmo 23? Mas o pastor vai pregar de novo esse Salmo 40? Mas o pastor vai pregar de novo esse Salmo 46? Mas o pastor vai pregar de novo Jesus acalmando a tempestade? Mas de novo esse cego vai ter que enxergar? Quem aqui já pensou assim alguma vez? Momento confessionário. Pode levantar a mão, pode ficar à vontade, não fica com medo não. Quem aqui já pensou assim? Poxa, de novo? Alguém deve ter pensado agora quando eu li, mas de novo esse cego Bartimeu? E quando a gente tem esse pensamento, a gente perde a oportunidade de aprender lições novas. Quando a gente tem esse pensamento, a gente perde a oportunidade, porque todas as vezes que você subestima um texto conhecido, você perde a oportunidade de aprender novas lições. Por quê, pastor? Porque todo texto, preste atenção nisso, todo texto sempre terá uma reserva de revelação. Todo texto sempre tem uma reserva de ensinamento. Todo texto tem uma reserva de lição. E a maioria das pessoas que pensam dessa maneira, quando o pastor termina de pregar, ele sai dizendo: poxa, eu já li esse texto 100 vezes, milhares de vezes, e nunca tinha pensado desse jeito. Surpreendeu. Quem aqui já pensou assim? Quem já está vendo, irmão? Aleluia. Está vendo como é que acontece? Por quê? Porque através de textos conhecidos, Deus também fala.
Através de textos conhecidos, Deus também ensina. Através de textos conhecidos, Deus também opera. Então, glória a Deus pelos textos conhecidos, irmão. E nós temos aqui um texto conhecidíssimo, que a maioria de vocês já deve ter ouvido alguém pregar, alguém ensinar, alguém cantar. Serviu de inspiração para compositores, para filmes, enfim. Mas através desse texto, eu quero aqui extrair algumas lições importantíssimas para quem quer experimentar milagres em sua vida. Tem alguém aqui que precisa de um milagre? 3 pessoas. Tem alguém que precisa de milagre aqui, irmão? Aleluia. Então, as atitudes que Bartimeu tomou tem muito a nos ensinar para que possamos experimentar milagres, para que possamos experimentar o extraordinário de Deus. Então, a primeira lição que eu quero extrair desse texto está exatamente no versículo de número 47. A primeira atitude que Bartimeu tomou para que ele experimentasse um milagre na sua vida está no versículo 47. Pastor Grendene, qual foi a primeira atitude que Bartimeu tomou? Se você quiser anotar, anote aí, por favor. Bartimeu buscou a Jesus na hora certa. Por que Bartimeu vivenciou um milagre em sua vida? Porque ele buscou a Jesus na hora certa. Perceba que o texto está dizendo: e depois foram para Jericó, e saindo de Jericó com seus discípulos. Perceba que Jesus está indo para Jericó, depois ele está saindo de Jericó, e o texto vai dizer que Bartimeu, ele não deixa para amanhã. Ainda bem que ele não pensou como a maioria de nós: não, amanhã eu clamo, semana que vem eu clamo, não, ele vai passar aqui de novo mês que vem. Se ele tivesse pensado como muitos de nós pensam, ele teria perdido a oportunidade da sua vida. Por quê? Porque Jesus está saindo de Jericó e ele está indo em direção a Jerusalém. Para onde ele está indo? Jerusalém. Ele está indo em direção ao Calvário. Ele está indo em direção ao seu propósito primário. Ele está indo em direção à morte. Ele está indo em direção ao sofrimento. E nunca mais, escute isso, nunca mais ele passaria nesse caminho outra vez. Então Bartimeu está ensinando para nós o quão é perigoso se desperdiçar oportunidades. Não se pode desperdiçar oportunidades. Alguém aqui já desperdiçou oportunidades e lamenta até hoje: pastor, se eu tivesse ido naquela entrevista, se eu tivesse aproveitado aquela chance, se eu tivesse entrado naquela porta, se eu tivesse aproveitado aquela amizade, se eu tivesse aproveitado aquela aliança. Por que a gente desperdiça oportunidade? Porque a gente acha que vai ter outra. E quando a gente vive a vida pensando que sempre vai ter oportunidade, a gente deixa de aproveitar as oportunidades que nós temos. Por exemplo, tem gente que tem oportunidade para orar e não ora. Tem gente que tem oportunidade para ler a Bíblia e não lê. Tem oportunidade para vir na igreja e não vem. Tem oportunidade de adorar e não adora. Tem oportunidade de sentir a presença do Espírito Santo e não sente. A primeira palavra que eu quero compartilhar com o seu coração nessa noite é: não desperdice as oportunidades. Não desperdice as oportunidades. Essa pandemia veio para nos ensinar o que, pastor? Aproveitar as oportunidades. Nesse tempo de distanciamento social, quem aqui está com saudade de pegar na mão de alguém, de abraçar alguém? Quem aqui está com saudade de dar um abraço em alguém, pegar na mão de alguém? Só que quando tinha oportunidade de pegar na mão, não pegava. Quando tinha oportunidade de abraçar, não abraçava. Um monte de gente, quando as igrejas fecharam, não podia ter culto, ficava em casa lamentando: que dia que vai ter culto, que dia que vai ter culto, que dia que vai ter culto. Oh, que saudade de ouvir uma pregação, que saudade de ouvir meu pastor pregar. Mas quando tem oportunidade de: não, vou no outro culto, 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 e você vai perdendo as oportunidades que Deus está te dando agora. Então, querido, em nome de Jesus, se você está vivo, tem saúde, não desperdice as oportunidades. Eu me lembro, pastor Edmundo, quando eu mudei de São Paulo para Goiânia, totalmente anônimo, desconhecido, conhecia muito poucas pessoas, e a igreja que eu congregava lá no Fim Social, Campo da Fama, eu lembro que um dia meu pastor chegou para mim e disse: ó, o bispo vai dar uma oportunidade para você na reunião de obreiros lá na catedral. Aí você imagina, irmão, a catedral da Fama cabe 6.000 pessoas.
sentadas. A cidade que eu morava era 5 mil habitantes. Aí você pensa. Aí o meu pastor falou assim: ó, o negócio é o seguinte, ele vai te dar 5 minutos. Vai te dar 5 minutos. Alguém poderia ter dito: mas 5 minutos eu não quero não. Essa é uma humilhação. Eu pensei: eu não preciso de mais. Esses 5 minutos é o suficiente. Aleluia. É o suficiente. Preparei minha palavra. Aleluia. Fui na gráfica, mandei fazer 1000 cartão de visita, enchi o paletó de cartão. E eu fui para aquela tarde de sábado. Eu nunca mais esqueci. Aleluia. Eu falei 3 minutos na minha palavra, deixei 2 na reserva para outra oportunidade. Eu nunca entreguei tanto cartão igual naquele dia. A partir daquele dia as portas começaram a se abrir, oportunidades começaram a surgir. Por quê? Porque Deus te honra quando você não desperdiça as oportunidades. Por isso, querido, não jogue a oportunidade fora. Se você tem oportunidade de amar, ame. Se tem oportunidade de servir, sirva. Se tem oportunidade de orar, ore. Se tem oportunidade de congregar, congregue. Por quê? Porque outra chance como essa talvez a gente não tenha nunca mais. Então aproveita para levantar as mãos, abrir a boca, adorar, exaltar. Aproveite a oportunidade. Então a primeira lição que nós aprendemos é: não desperdice as oportunidades. Você pode dizer isso para alguém aí do seu lado? Diga: não desperdice as oportunidades. Essa é a primeira lição. A primeira atitude. Ele buscou Jesus na hora certa. Segundo, versículo 47. Vamos lá. Versículo 47. Por que ele experimentou um milagre e viveu um milagre na sua vida? Porque além de buscar a Jesus na hora certa, não desperdiçar a oportunidade, ele buscou a Jesus, a pessoa certa. Ele buscou a Jesus, a pessoa certa. Por que isso é importante? Porque não basta estar no lugar certo. É preciso buscar a pessoa certa. Quando você tem dor de dente, quem que já teve dor de dente? Quando você tem dor de dente, você vai aonde? No cardiologista? Quando você está com dor de dente, você vai aonde? Você vai no dentista. Sim ou não? Se você tem um problema na visão, você vai aonde? No ortopedista? Não, você vai no oftalmologista. Por quê? Porque não basta estar no lugar certo. É preciso buscar a pessoa certa. O ano passado, mais ou menos nesse período, eu passando uma luta, pastor, com a minha garganta, uma luta e um incômodo, e parecia que estava inflamado, e não sarava, 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 e eu indo no otorrino. Ó, minha garganta não sara, eu preciso falar, eu não posso parar de falar, né? Tem que pregar, não posso parar de pregar, tem misericórdia. E o otorrino me passando medicamento e nada de sarar, e eu precisava fazer uma viagem para fora do Brasil. Viajei ruim da garganta, e aquilo foi me incomodando, foi causando angústia, preocupação. Falei: meu Deus, esse trem não sara, será que isso aqui é uma coisa pior? Já foi entrando um monte de coisa na cabeça, da gente, né? Que o trem não sara, toma remédio, toma um outro. Aí eu voltei de viagem, fui no otorrino novamente, e nessa última consulta, a doutora que me atendeu falou assim: filha, sua garganta está toda queimada. Falei: ah, é? Sua garganta está toda queimada, o seu nariz está ressecado. Seu problema não é a garganta. Pode ser que você esteja com refluxo. Falei: e aí? Ela falou: e aí, que esse problema não é comigo. Você vai ter que ir num especialista de estômago. Falei: você vai me falar só agora? Aí marquei uma consulta com gastro, marquei uma endoscopia, sobre o que eu estava com uma gastritezinha leve. Ele falou: agora você tem que cortar algumas alimentações, vou te passar um remédio para você tomar. Irmão, eu sarei.
Sarei. Por que eu estava com essa luta toda? Porque eu estava indo no médico errado. Você está entendendo ou não? Não basta estar no lugar certo, você tem que buscar a pessoa certa. Se você olhar para a cultura do Egito, no Egito existiam aproximadamente 2.000 deuses. 2.000 deuses. E eu separei aqui pelo menos 18, alguns, não vou falar todos, vou separar alguns para você entender como funcionava a cultura de culto do Egito. Por exemplo, existia um deus no Egito chamado Amon. E esse deus Amon era responsável por governar o sol e o ar. Existia um outro deus chamado Mut, que era a deusa da proteção. Existia um outro deus chamado Osíris, que era o deus da vida após a morte, porque os egípcios acreditavam na vida após a morte. Existia um outro deus chamado Sete, que era o deus do deserto e das tempestades. Existia um outro deus chamado Ísis, que era a deusa da ressurreição. Existia um outro deus chamado Horus, que era o deus da ordem e da organização. Quem aqui já ouviu falar da mitologia grega? Já ouviu falar a respeito dos deuses do Olimpo? Já assistiu algum filme a respeito disso? Por exemplo, Troia, a guerra dos troianos contra os gregos. Já ouviu falar a respeito disso? Já ouviu falar em Zeus? Já ouviu falar em Hera, Poseidon, Artemis? O que esses deuses representavam? Era um deus específico para cada necessidade. Aí você imagina, irmão, a cabeça da pessoa na hora de orar. Calma aí, será que eu estou orando para o Deus certo? Por quê? Porque tinha um Deus para mandar no sol, tinha um Deus para mandar na chuva, tinha um Deus para abrir a madre, tinha um Deus para mandar nas águas, tinha um Deus para comandar o ar, um Deus para organizar, um Deus para comandar a tempestade. Você imagina, irmão, como era a cabeça? E o que você está tentando mostrar para nós? O Evangelho. Porque se no Egito existiam mais de 2.000 deuses, e era um Deus para cada necessidade, um Deus especialista para cada assunto, se na mitologia grega também existia um Deus para cada necessidade, o Deus da alegria, o Deus do amor, o Deus da guerra, o Deus dos mares, aí vem Deus se revelando a Moisés na sarça. Aí Deus se revela a Moisés na sarça, Moisés se aproxima para olhar, e ele diz: não aproxima, tira a sandália dos seus pés, porque a terra que você pisa é santa. Eu estou aqui, Moisés, porque eu ouvi o clamor dos meus filhos no Egito, e eu estou enviando você para libertá-los. Calma aí, Deus, e quando eu chegar lá, e eles perguntarem: qual é o nome do seu Deus? Qual é o nome desse Deus? Aí você vai responder assim: eu sou. Eu sou, aleluia. Como é que é, Jeová? Como é que é, Deus? Você vai dizer só isso: eu sou. É o suficiente? Sim. Por quê? Porque eu sou. Se no Egito precisa de um Deus para comandar cada situação, eu sou o Deus que manda no sol, eu sou o Deus que manda na água, eu sou o Deus que organiza, eu sou o Deus que faz nascer, eu sou o Deus que faz descer a sepultura, eu sou o Deus que abre, eu sou o Deus que fecha. Vou repetir isso aqui para ver se é melhor o seu glória a Deus. Eu sou o Deus que manda no sol, eu sou o Deus que manda, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. Se no Egito precisa de um Deus especialista para cada necessidade, o Deus de Israel, o Deus da igreja, Ele é e é o especialista para cada necessidade. Se precisa de paz, Ele tem. Se precisa de consolo, Ele tem. Se precisa de justiça, Ele tem. Se precisa de defesa, Ele tem. Se precisa de saúde, Ele tem. Se precisa de graça, Ele tem. Ele tem, Ele tem, Ele tem, Ele tem, Ele tem.
Aleluia! Se nós abrirmos a oportunidade aqui, cada um tem uma necessidade, sim ou não? E todos nós estamos no mesmo lugar, buscando um único Deus. Não tem essa bagunça. Será que eu estou orando para mandar chover e estou pedindo para Deus que manda sol? Não tem esse problema com a gente, irmão. Com o evangelho não tem esse problema. Por quê? Porque o eu sou, aleluia, aleluia, o eu sou é o especialista para qualquer necessidade. Vou repetir para ver se você melhora o teu glória. Ele é o especialista para qualquer necessidade. Ele é o caminho para quem está perdido. Ele é a porta para quem está sem saída. Ele é o consolo para quem está chorando. Ele é a vida para quem está à beira da morte. Ele é a esperança para os desesperançados. Ele é a defesa para quem precisa de defesa. Ele é o juiz para quem precisa de uma sentença. Você está no lugar certo e a pessoa certa está aqui. Jesus, 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 Jesus. Ele é a pessoa certa. Aleluia. Então ele busca Jesus na hora certa. Ele aproveita a oportunidade. Ele busca Jesus, a pessoa certa. Por quê? Porque ele é o especialista para qualquer necessidade. Para alguém ele é médico, para o outro ele é advogado, para o outro ele é juiz, para o outro ele é consolo, para o outro ele é a porta. Aleluia, aleluia. Você não tem perigo de receber a resposta que eu recebi daquela doutora. Não, esse problema não é comigo. Não, você tem que ir no outro especialista. Não, nenhum que se aproxima de Deus, aleluia, nenhum que se aproxima de Deus, nenhum que se aproxima de Deus ficará sem resposta, ficará sem auxílio, ficará sem consolo, ficará sem resposta, porque Ele é a pessoa certa. Aleluia. Terceiro, por que Bartimeu experimentou um milagre em sua vida? Terceiro, versículo 48. Porque ele buscou a Jesus com persistência. Versículo 48 vai dizer que ele está clamando, está orando, está pedindo. E o texto vai dizer que muitos o repreendiam para que se calasse. E isso aqui eu acho interessante. Por quê? Porque muitos não são todos. Muitos falam de uma maioria, mas não fala de uma totalidade. Então aquilo que você escuta, as pessoas que você escuta, determina a sua ação. Por que ele vivenciou um milagre? Porque ele não deu ouvido às pessoas que estavam dizendo: ele não vai te ouvir. Para de gritar. Que adianta ser crente? Que adianta ser dizimista? De que adianta ser ofertante? De que adianta não perder um culto? Por que a maioria de nós deixamos de receber grandes bênçãos de Deus? Porque a gente não persevera. Na primeira palavra negativa a gente desiste. Nós somos imediatistas. E pessoas imediatistas não suportam ouvir não e não suportam esperar. Na primeira porta fechada ele retrocede. Na primeira resposta áspera ele recua. Mas Bartimeu é diferente. Ele ouve a maioria dizendo não, 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 não. E as palavras negativas que ele ouve serviu de combustível para que ele gritasse mais alto. Vou repetir essa parte. As palavras negativas serviram de combustível para ele gritar mais alto, mais alto, mais alto. Quando ele começa a gritar mais alto, sabe o que ele está tentando dizer para as pessoas? Eles estão dizendo: vocês querem que eu pare, né? Mas eu não vou parar. Vocês querem que eu desista, né? Mas eu não vou desistir. Aleluia! Vocês querem que eu recue, mas eu não irei recuar. Querido, na vida,
A gente precisa estar preparado para essa verdade, porque na vida você vai ouvir mais não do que sim. Não espere que todo mundo bata nas suas costas, não espere que todo mundo concorde com a sua fé, não espere que todo mundo aceite a sua devoção, a sua fidelidade. Só que as palavras negativas não podem te fazer recuar, não podem te fazer retroceder. As vozes estão por aí gritando: não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Mas que as palavras negativas soem, gerem força no seu coração, que queimem no seu coração como um combustível. Para quê? Para você continuar crente, continuar fiel, continuar adorando, continuar persistindo, continuar perseverando. Logo no início da pandemia, estou num grupo de amigos, pastores, evangelistas, e um desses amigos mandou uma mensagem dizendo: depois dessa pandemia, eu não quero saber mais de ministério. E eu mandei uma resposta para ele dizendo, falei assim: filho, a gente entrou crente nessa pandemia, vamos sair crente. A gente entrou nessa pandemia crendo na fidelidade de Deus, vamos sair dela crendo na fidelidade de Deus. A gente entrou nessa pandemia crendo nas promessas, vamos sair dela crendo nas promessas. Aleluia! Você deve conhecer pessoas que por causa de más notícias, de notícias contrárias, de palavras negativas, respostas ásperas, abandonaram a fé, abandonaram a igreja, abandonaram a palavra, abandonaram Deus, abandonaram as promessas. Meu irmão, em nome de Jesus, há uma vitória garantida para aqueles que perseveram até o fim. Olha só o que Jesus diz para nós: e odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A salvação não é para quem começa bem, a salvação é para quem persevera até o fim. Atos 12:5, Pedro estava preso na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A resposta não foi imediata, a resposta não foi instantânea, mas nada arrancou a certeza do coração daquela igreja: Deus vai nos ouvir, Deus vai nos ouvir, Deus vai nos ouvir, Deus vai nos ouvir. Deus me trouxe aqui para dizer ao seu coração: você não pode desistir agora, você não pode retroceder agora. Você que está em casa, talvez fraco na fé, talvez com dificuldade de voltar a congregar, em nome de Jesus, você está tão perto, tão perto, tão perto de conquistar a promessa. Não retroceda agora, em nome de Jesus. Receba a graça de Deus para perseverar, receba renovo de Deus para continuar orando, continuar adorando, continuar perseverando. Por quê, pastor? Porque a perseverança vai nos fazer chegar até a presença de Jesus. A persistência vai nos fazer vivenciar milagres de Jesus. Você pode dizer amém por isso nessa noite? Quarta lição. Já estou quase terminando, irmão. Fica firme aí, amém? Primeiro, ele buscou a Jesus na hora. Segundo, ele buscou a Jesus a pessoa. Terceiro, ele buscou a Jesus com perseverança. Quarto, versículo 48. Isso aqui é fantástico. Por que ele experimentou um milagre na sua vida? Porque além de buscar a Jesus com persistência, com perseverança, ele buscou a Jesus com humildade. Ele buscou com humildade. Em momento algum, na oração do Bartimeu, você vê ele exigir os seus méritos. Em momento algum, você vê ele exigir o seu merecimento. Em momento algum, você o vê fazendo chantagem com Deus. Você já viu o crente fazendo chantagem com Deus? Deus, porque o senhor não fazer, sai da igreja. Eu não dou mais nenhum glória a Deus, irmão. Depois você lê Apocalipse 4 e 5, para você ver como é o culto no céu. João usa uma expressão no capítulo 4, dizendo que eles não descansam, nem de dia e nem de noite. Ou seja, eles não param de dizer: digno és de receber toda a honra,
toda a glória, todo louvor. Digno és, tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. A gente entrar em silêncio e sair mudo de um culto, irmão, não vai alterar 1 centímetro no poder de Deus. Os únicos beneficiados na adoração somos nós. Então ele não faz uma chantagem. Olha, Deus, sabe como eu sou importante? Não. Sabe o que ele pede? Misericórdia. A palavra misericórdia é a junção de 2 palavras: miseris e córdia. Miséria e coração. Quando ele pede misericórdia, ele está dizendo: põe esse miserável dentro do seu coração, Jesus. Sabe por que a gente não recebe muitas bênçãos de Deus? Por causa da nossa arrogância, por causa da nossa prepotência, por causa do nosso tupete alto. A gente fica igual Naamã. Quem lembra de Naamã? Quem lembra de Naamã? Lembra de Naamã? Poderoso, grande, general, guerreiro. E toda pessoa soberba, toda pessoa arrogante, ela exige um tratamento especial. Aí a menina fala assim: chefe, lá na minha terra tem um homem de Deus. Se você estivesse lá, você não estaria nessa vida não. Então vou lá. Aí ele foi, achando que Eliseu ia tratar ele assim. Vou lá, Eliseu só mandou um recado: não, manda esse cara tomar banho. E não vai se lavar onde ele quer não. Ele vai tomar banho no Jordão. Manda ele mergulhar lá 7 vezes. Irmão, pessoa arrogante não suporta ouvir isso. Aí vem a frase que você já deve ter ouvido: você sabe com quem você está falando? Você sabe quem é que está aqui? É, um leproso, fedendo, faltando pedaço de orelha, de ouvido. Um leproso. Aí, ainda bem. Pastor, você tem alguma coisa contra coach? Nada, irmão. É só... Ainda bem que ele não levou um coach. Porque se ele tivesse levado um coach, na hora que ele estava extremamente possesso de raiva, ele está dizendo assim: não, esse cara não sabe com quem que ele está falando, não. Achei que ele ia vir aqui, colocar a mão na minha cabeça, fazer uma oração, fazer um mantra. Ele nem saiu lá de fora para me atender. Se ele tivesse levado um coach, ele falou assim: é isso mesmo, você tem que matar esse cara. Ele não sabe que você é poderoso. Ele não sabe que você é tubarão. Você é lobo. Você é poderoso. Mas ele levou um amigo crente, fiel. E amigo verdadeiro é aquele que nos confronta com a verdade. Amigo verdadeiro não é aquele que concorda com tudo que a gente faz, não, viu, irmão? Amigo verdadeiro é aquele que tem coragem de olhar na nossa cara e falar como esse servo falou para ele. Falou assim: Naamã, não custa nada obedecer. Não custa nada descer. Não custa nada se humilhar. Se ele tivesse pedido, olha a sabedoria do servo. Se ele tivesse pedido algo difícil para você não tinha feito. Olha isso, olha que extraordinário. Ele tem que andar com pessoas assim, para puxar a gente para baixo, tá entendendo? Em outras palavras, ele está dizendo: Naamã, baixa esse tupete, desce desse salto. Você pode ser muito poderoso, mas você está podre, está fedendo, você é leproso. Não custa nada, obedece. Vai lá, toma banho, desce no Jordão, não custa nada, vai lá, dá uma descida, se humilha. Aí Naamã fala: é verdade, não custa nada obedecer, não custa nada descer. Aí ele desce no Jordão, desce 1, 2, 3, 4, 5, 6, na 7ª, aleluia, a lepra tinha ido embora, a pele dele estava restaurada. Por quê, irmão? Porque Deus existe o soberbo, mas a humilde ele dá
graça. Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde Ele dá graça. Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde Ele dá graça. Que você saia daqui nessa noite mais humilde, mais humilde, mais humilde, mais humilde, mais humilde, mais humilde. Por quê? Porque quanto mais humildade, mais possibilidade nós teremos de alcançar a misericórdia de Deus. Quinto, já começa a encerrar, 5 minutos eu encerro. Quinto, por que Bartimeu experimentou um milagre? Versículo 51, porque ele buscou a Jesus com objetividade. Olha o versículo 51, quando ele é chamado até a presença de Jesus, o que ele faz? Ele tira a capa, vamos lá, o que ele faz? O que ele faz? Ele tira a capa. Por que ele tira a capa antes de receber o milagre? Essa capa era o que o autorizava a viver uma vida de mendigância. Essa capa era o que o autorizava a pedir esmola. Então, quando Jesus o chama e ele vai até Jesus, ele já vai sabendo o que ele queria. E sabe por que a maioria de nós não experimenta milagre? A gente não sabe o que quer. A gente não sabe o que quer. Quando ele chega até Jesus, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Você já parou para pensar aqui, para raciocinar que a maioria dos milagres, Jesus sempre fazia essa pergunta? O que é que você quer? Parece uma pergunta idiota, sim ou não? Mas se tratando de Jesus, não é. Existe um fenômeno psicológico chamado psicoadaptação. É a capacidade que o ser humano tem de se adaptar a ambientes e a circunstâncias. Isso acontece quando você compra um carro novo, isso acontece quando você compra uma roupa nova. O dia que você compra uma roupa nova que você quer comprar para toda a vida, irmão, você chega no culto um pouquinho atrasado para dar aquele charme. O pessoal vê que você está com a roupa nova. Mas você usou a primeira vez, a segunda, na terceira vez já perdeu o encanto. Por quê? Porque você já se acostumou com aquilo. Você já se acostumou com a roupa, já se acostumou com o sapato, já se acostumou com o carro. Isso acontece. Por quê? Porque depois de um longo período, o ser humano tende a se acostumar com a circunstância. E por que Jesus sempre perguntava: você quer ser curado? Uai, qual é o sentido de perguntar para alguém que está doente se ele quer ser curado, irmão? Porque Jesus quer saber o que você quer. E quando você orar, irmão, seja específico. Ah, Deus sabe, mas fala para Ele. Tem gente que de manhã quer um carro branco, na hora do almoço quer um carro vermelho, na tarde quer um carro preto, à noite, na hora da janta, ele não quer carro nenhum. Mas Bartimeu não. Quando ele chega em Jesus, Jesus pergunta para ele, pá! Se Jesus te perguntar agora, o que queres que eu te faça? O que você vai responder para ele? Não sei. Pois é, então quando você saber eu volto. Se Jesus me perguntar agora, eu sei o que eu quero. Porque na minha lista de necessidades existem coisas que são prioridades. E nós precisamos organizar isso. Por quê? Porque se você não sabe onde você quer chegar, você não vai chegar em lugar nenhum. Então por que Jesus pergunta para saber o que ele queria? E por que Bartimeu pede para enxergar? Ele poderia ter pedido uma esmola, sim ou não? Sim. Perceba que ele arranca a capa, ele tira a capa antes de enxergar. E quando ele deixa a capa, ele está dizendo: eu não vou precisar mais pedir esmola. Eu já sei o que eu quero, eu vou pedir para enxergar. E depois que eu enxergar, eu vou procurar um emprego. Aleluia! Está entendendo isso, irmão? Então quando ele arranca a capa, ele está dizendo: eu sei o que eu quero voltar a enxergar, quero voltar à minha atividade, quero voltar a trabalhar, vou voltar para a escola, vou voltar a estudar. Eu sei o que eu quero. Sei o que eu quero. E aqui eu encerro
Com a permissão do pastor, fique de pé em nome de Jesus. Por que Bartimeu experimentou um milagre em sua vida? Sexta lição. Porque ele usou aquilo que ele tinha para receber aquilo que ele não tinha. E na vida, o que você tem sempre será maior do que aquilo que você não tem. Você pode repetir isso bem forte comigo? Aquilo que eu tenho. Pode ficar melhor? Vamos lá, 1, 2, 3. Aquilo que eu tenho sempre será maior do que aquilo que eu não tenho. Então, um exercício rápido aqui para a gente encerrar e eu termino com uma palavra de oração. Qual é a necessidade de Bartimeu? Vou colocar na mão direita. Qual que é a necessidade dele? Enxergar. Vou colocar na minha mão esquerda o que ele tinha. Então o que ele não tem? Visão. O que ele não tem? E o que ele tinha? Cego ouve. Sim. Cego fala. Cego anda. Então existem pessoas que não vivem milagres porque eles vivem lamentando o que não tem, ao invés de usar aquilo que tem para receber aquilo que não tem. Aleluia! Ele não ficou lamentando, choramingando, porque eu sou cego, porque eu sou cego, porque eu sou cego, porque eu sou cego. Ele disse: eu vou usar o que eu tenho, vou usar minha audição, vou usar minha fala e vou usar minhas pernas para ir até Jesus, e eu sei que um milagre irá acontecer. Irmão, ao invés de você ficar murmurando, reclamando as coisas que se perderam, pastor, doeu, eu sei, pastor, foi difícil, eu sei, mas existem coisas que permaneceram, existem coisas que ficaram. Então pare de olhar para aquilo que você perdeu e passe a focar naquilo que você tem. Aleluia! Você está de pé, está machucado, mas está vivo. Aleluia! Está doente, mas está andando. Então use aquilo que você tem para receber aquilo que você não tem. Você entendeu essa palavra? Diga glória a Deus. Feche os seus olhos, eu quero terminar com uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos nessa noite pela tua palavra. Ó Deus, assim como Bartimeu tomou decisões e atitudes tão importantes que fizeram com que ele vivesse um milagre em sua vida, que o Senhor nos ajude a colocar essa palavra em prática, a não desperdiçar as oportunidades, a clamar a Ti, Jesus, que sempre será a pessoa certa, a buscar a Tua presença com perseverança, com humildade, com objetividade. Nos ajude, ó Deus, a usar as ferramentas que nós temos. Nos ajude a usar, ó Deus, aquilo que permaneceu, para recebermos, ó Deus, aquilo que perdemos. Pai, que essa palavra abençoe essa igreja. Obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Pastor Edmundo, muito obrigado.